de volta com mais um vídeo. Se você assistiu o sobre serial killers, você viu que eu disse que ia fazer um vídeo todo especial para abordar um dos serial killers mais famosos do mundo, o Ted Bundy. Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre um dos mais emblemáticos assassinos em série que esse mundo teve. Um assassino que já inspirou vários filmes, vários livros e várias séries. Eu, inclusive, vou te indicar algumas se você realmente curte o tema. Então, simbora falar de Ted Bundy. No vídeo sobre serial killers, eu te falei como eles agem. Através de um modus operandi, de uma assinatura, com um padrão de vitimologia específico, que o assassino em série, ele atua em locais distintos ou não, a primeira crítica à classificação do FBI, mas que faz a partir de 3 ou mais vítimas em um intervalo de tempo, não de uma vez. Isso tudo está no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá e assiste sobre serial killers, que você vai entender tudo isso que agora eu estou abordando, tá? O Ted Bundy é um dos mais famosos. Primeiro, porque ele matou em grande escala. E não fez apenas em um estado norte-americano, mas em quase 10 estados norte-americanos. Teve a passagem do Ted Bundy. O Ted era um homem acima de qualquer suspeita. Atuou na década de 70. Lembra do vídeo passado, quando o FBI ainda estava tentando entender como agia um serial killer? Quando o FBI ainda estava criando a terminologia serial killer. Ainda não existia essa investigação que unisse os crimes e o levassem a apenas uma pessoa. Então, dessa forma, o Ted Bundy agiu por anos e anos e em estados diferentes. Teve mais um fator que contribuiu para isso. Naquela época, a criminologia dizia que o criminoso violento era produto de um meio violento, coisa que o Ted Bundy não foi. Então ele ainda ficava acima de qualquer suspeita. O Ted Bundy era formado em direito. O Ted Bundy falava 3 idiomas, entre elas o chinês. O Ted Bundy atuava no Partido Republicano Norte-Americano. Era um homem de boa aparência, culto e extremamente gentil. Era assim que ele era definido pelos amigos mais próximos. Mais uma vez, um homem acima de qualquer suspeita. Na verdade, esse é um traço marcante nos serial killers que geralmente têm a psicopatia enraizada no seu ser. Eles são altamente maleáveis com as pessoas, eles têm um alto poder de convencimento, eles são eloquentes, eles conseguem fazer com que as pessoas se atraiam pelo seu palavreado, pela história que contam e se sintam confortáveis ao seu lado. O Ted Bundy tinha um modus operandi específico, assim como tinha uma vitimologia específica. A sua vitimologia eram mulheres, jovens, de cabelos compridos, negros e lisos. Ele se atraía por esse tipo de mulher. Qual era o ambiente que era mais fácil ele encontrar esse padrão de vítima? As universidades. Era lá que inicialmente ele agia. Depois ele passou a agir em parques da cidade, em outros ambientes, mas inicialmente em universidades. Para se dar um ar de menos ofensivo, ele utilizava falsamente um gesso em um dos seus braços. Ele caminhava próximo à vítima que ele já tinha escolhido, porque o serial killer tem esse padrão de caça, de olhar, de achar sua vítima, aquela vítima se encaixar no que ele deseja, no seu padrão de vitimologia, para então agir. Quando ele identificava essa vítima, ele se aproximava dela, usando falsamente um gesso, segurando livros, e derrubava esses livros no chão. A vítima se oferecia para pegar os livros para ele porque via debilidade no braço. E ele dizia, você também pode me ajudar a levar no meu carro esses livros? Porque eu tô com essa dificuldade. As moças se convenciam,
o achavam inofensivo e iam até o carro. E nunca mais voltavam. No carro eles as agrediam, as levavam para uma mata próxima, as estuprava, as esquartejava. Algumas vezes jogava parte dos seus membros em diferentes rodovias norte-americanas e por isso era tão difícil identificar todas as vítimas, porque algumas delas só se encontrava partes do corpo. E veja, naquela época, década de 70, já entrando na década de 80, ainda não existia DNA solucionando crimes. Então a identificação era pelas papilas, pelas digitais ou pelo reconhecimento facial. Se você tinha só partes de um corpo, nem sempre você tinha os dedos. Nem sempre você tinha a face. Então era muito difícil identificar e associar que aquela era uma vítima do Ted Bundy. Quando ele deixava o corpo em um local só, ele tinha o costume de retornar àquele local e fazer sexo novamente com as vítimas. Em alguma dessas vítimas, o Ted Bundy levou a cabeça para casa como uma espécie de prêmio e guardava, ou na estante ou na sua geladeira. O Ted Bundy fez inúmeras vítimas. Apenas uma que conseguiu sobreviver foi quem fez o seu retrato falado. E só a partir daí, anos depois, se conseguiu chegar na face do homem mais procurado dos Estados Unidos. Quando ele foi preso, o Ted Bundy começou a ser entrevistado sobre os seus crimes cometidos. E um dos policiais olhou para ele e disse: olha, nós contabilizamos 36 vítimas feitas por você. Confere. Sabe qual foi a resposta dele? Acrescente mais um dígito a esse número. E aí o Ted Bundy afirmava que ele tinha matado mais de 100 mulheres. Mais de 100. Mas nem todas foram encontradas. Alguns casos que passam a ser atribuídos ao Ted Bundy, na verdade, nunca foram confirmados, porque os corpos nunca foram localizados. Apenas a vítima desapareceu naquela mesma época, no mesmo local de atuação do Ted Bundy. E de forma semelhante, entrou no carro e desapareceu. Mas, como o corpo não foi encontrado e por todos esses motivos que eu te relatei, não se pode confirmar. Apenas se tem a palavra do Ted Bundy sobre isso. Mais de 100. Ele concedeu várias entrevistas. Era uma mente que despertava muito interesse. E numa dessas entrevistas, inclusive para redes de TV, o Bundy falou que nós, serial killers, psicopatas, estamos em todos os lugares. Nós somos os seus professores, nós somos os seus filhos, nós somos os seus maridos. Vocês jamais estarão livres de nós. E tem fundamento científico nessa frase. Porque os serial killers, como eles têm um alto poder de esconder os seus sentimentos, as suas atitudes, eles passam desapercebidos, inclusive no seio da própria família. Isso, inclusive, essa preocupação a partir dessa entrevista do Ted Bundy, fez o FBI começar a estudar características psicopatas, tendenciosas ao assassinato em série, para que, identificando-as precocemente, pudesse evitar os crimes, ou então, pelo menos, evitar o maior número de crimes. Foi aí que se lançou a tríade psicopata, e se passou a pedir para que as famílias norte-americanas, uma vez identificadas essa tríade, comunicasse à polícia. Essa tríade hoje, até hoje ela é aplicada, e diz que crianças que fazem xixi nas calças ou na cama em idade avançada, que não seja normal, tipo 9, 10, 12 anos. Crianças que tenham aptidão por fogo, que gostam de atear fogo em coisas. E terceiro e último, crianças que gostam de
fazer sofrer animais, maltratar animais. É uma tríade. Vamos repetir? Crianças que fazem xixi na cama de forma tardia, crianças que têm aptidão por fogo e crianças que gostam, têm prazer em maltratar animais. Amanda, meu filho faz xixi na cama e ele tem 12 anos. Tá, mas ele tem as outras duas características? É a primeira pergunta que me fazem quando eu dou palestra sobre isso. São as 3 características juntas de forma obrigatória. Obrigatoriamente tem que estar presente as 3. É a tríade psicopata. E se tiver presente as três, é um forte indicativo que a criança pode ter uma mente desse tipo. E é aí onde a criança, nos Estados Unidos pelo menos, é encaminhada a setores específicos de tratamento para realmente verem se aquela criança tem aquele distúrbio ou não. Então, hoje, a gente tem nos Estados Unidos centros de tratamentos de crianças com a tríade psicopata. Inclusive, se você procurar em sites tipo o YouTube, você pode encontrar entrevistas com crianças desse tipo. Eu lembro que quando eu fiz a academia de polícia, a gente estudou um vídeo desse, de uma garota, na época de apenas 6 anos de idade, e que foi diagnosticada como uma pessoa psicopata propensa a cometer crimes violentos. E a entrevista com essa garotinha é impressionante, gente. Eu vou lembrar o nome dela para depois trazer para vocês nas minhas redes sociais. Eu falo, ou então em algum story que eu gravar, eu falo. Mas essa garotinha, ela dá uma entrevista e é impressionante como ela não sente, ela não tem empatia, ela não transmite sentimentos. Ela é séria, ela em alguns momentos chora, mas que os estudiosos dizem que esse choro, e aí a gente passa a estudar na academia de polícia justamente isso, o quanto esse choro não é verdadeiro, mas para macular aquele que está assistindo. É impressionante. Então, nos Estados Unidos, isso já existe. Ah, tem aqui, deixa eu ver aqui, eu peguei meu celular aqui, tem um nomezinho. Ah, sim, pronto, gente, achei. Chama Elizabeth Thomas. Elizabeth Thomas foi uma garotinha taxada de psicopata e, além dela ter a tríade, ela quis matar a família quando tinha apenas 6 anos. Matar o pai, a mãe e o irmão. E foi quando ela tentou matá-los com uma faca que a mãe acionou as autoridades e pediu um tratamento para a filha. E essa menina estava internada. Então vocês podem procurar Elizabeth Thomas e ver a entrevista com ela ou em que pé está esse caso, certo? Thomas, T-H-O-M-A-S, Elizabeth com T-H no final, tá joia? Então, vamos voltar para o Ted Bundy. O Ted Bundy foi capturado. O Ted Bundy deu várias entrevistas que o fizeram mais emblemático ainda e levaram os estudiosos da área a levantar mais pontos que teriam que ser melhor apurados pela polícia em casos semelhantes. O Ted Bundy foi condenado à cadeira elétrica. Ele já foi executado. Ele tentou adiar sua execução por diversas vezes. Ele era o seu próprio advogado. Uma pessoa extremamente inteligente. É emblemático uma cena do julgamento do Ted Bundy. Tem fotos emblemáticas em que ele está fazendo a própria defesa. Inclusive, o Tom Cruise, em um dos seus filmes, se não me engano, Questão de Honra, o Tom Cruise, ele usa trejeitos que ele viu serem manifestados pelo Ted Bundy, porque considerou extremamente eloquente e forte como postura de advogado. E existem filmes do Ted Bundy. O mais recente chama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Quem faz o papel do Ted Bundy é o Zac Efron. É muito interessante o filme. Fora isso, se você tiver acesso ao Netflix, existem vários documentários. Super recentes, gente. E mostra entrevistas com o Ted Bundy. É bem interessante, eu já assisti. Você entende como é que funciona uma mente desse tipo. E, gente, o Ted Bundy, ele causou tanto temor à população
que quando ele foi executado, a população clamou para ter a certeza de sua morte. E a foto do seu cadáver foi estampada nos jornais norte-americanos, não só norte-americanos, mas no mundo inteiro. O carro que o Ted Bundy usava para capturar sua vítima, lembra do modus operandi dele, que ele atraía as vítimas até um carro e de lá elas nunca mais voltavam? Era um Fusca. E o Fusca do Ted Bundy, até hoje, está exposto num museu nos Estados Unidos. E tem muita visitação. As pessoas têm muita curiosidade em conhecer quem foi o Ted Bundy. O Ted Bundy, na prisão, casou e teve uma filha. E isso é muito comum, gente. Há mulheres que se apaixonam por esses tipos de homem. O Maníaco do Parque, trazendo aqui para o Brasil, também casou na prisão. Veja, mesmo tendo matado mais de 7 mulheres, uma mulher ainda escrevia cartas para ele na prisão e casou com ele na prisão. A mesma coisa foi o Ted Bundy. Olha aqui o nome, é Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, tá? É esse o nome do documentário que vocês encontram no Netflix. Repetindo, Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Muito legal. São entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte que traçaram o perfil desse notório serial killer, tá? Então vejam lá. Bom, o Ted Bundy casou e teve uma filha durante o seu tempo no corredor da morte. O paradeiro dessa filha, ninguém sabe. Dessa mulher, ninguém sabe, porque tiveram a sua identidade preservada. E tá certo. Imagina, foi uma escolha dela, mas da criança não foi uma escolha. Então essa criança não teria paz o resto da vida, sendo crucificada como a filha de um dos maiores serial killers do mundo. Imagina, né? Fora o Ted Bundy, você sabia que tem serial killers mulheres? Tem. Já que eu falei que ele casou e trouxe uma figura feminina, deixa eu abrir aqui um adendo e falar pra vocês. Há serial killers mulheres, sim. A mais emblemática também atuou nos Estados Unidos. O nome dela é Aileen Wuornos. Aileen. A-I-L-E-E-N. Você pode encontrar aí também, digitar no site de busca, por isso que eu gosto de soletrar. A Aileen, gente, matou dezenas de homens. Tinha um modus operandi específico? Tinha. A Aileen era uma garota de programa e matava os seus clientes. A Aileen já tinha, porventura, uma mente psicopata, mas que até então não tinha aflorado. Ela teve um gatilho, é assim que a gente chama. E esse gatilho foi uma vez que ela foi estuprada por um cliente dela. Veja, ela era garota de programa. E em algum momento em que ela negou fazer programa com um cara, esse cara a estuprou usando uma barra de ferro. A Aileen perdeu o útero e ficou infértil o resto da vida. Isso foi o gatilho para que ela começasse a manifestar o seu teor de psicopatia e passou a matar os outros clientes que ela fazia. A Aileen foi capturada, a Aileen foi julgada. E o julgamento da Aileen é algo fantástico, que leva até então algumas pessoas a questionarem: será que ela é vítima ou será que ela é criminosa? Por conta de todo o ambiente de violência que ela ficou inserida. O dano físico, emocional, psicológico que ela sofreu. Tem um filme que retrata a história da Aileen Wuornos. O filme é chamado de Monster. Monstro, na tradução para português. Esse filme é estrelado pelaquela atriz que é linda, a Charlize Theron, que está transformada nesse filme. Irreconhecível. E que tem uma atuação tão fantástica, que eu já assisti por diversas vezes, que deu a Charlize Theron o Oscar. O único Oscar que a Charlize ganhou foi pela interpretação da Aileen Wuornos no filme Monster. Então assiste o de Ted Bundy, assiste esse da Aileen, ambos são muito bons. O da Aileen eu ainda sou mais
fã, porque tá fantástica a atuação dela. Também manda aqui embaixo o que é que você achou, também curte, também compartilha, também traz os amigos para me seguirem aqui. E eu te encontro no próximo vídeo com outro tema.